5 teses de defesa que podem resolver o seu processo criminal quando o delito em questão for o tráfico de drogas. Meus amigos, meu nome é Giovanni Soares, sou advogado criminalista com atuação em todo o território nacional. E hoje eu vou aqui trazer algumas situações que podem solucionar o seu processo criminal quando o delito ele for o tráfico de drogas, que é um dos delitos mais comuns que a gente tem aí no dia a dia, certo? Então, sem muita enrolação, vamos primeiro aqui entender basicamente como que funciona. A pessoa ela foi presa em flagrante, ela foi presa em virtude de um mandado de prisão, ela vai ter o seu processo criminal iniciado. Iniciou o processo, tem a primeira defesa prévia e após isso é marcada a audiência de instrução e julgamento. E é aí que a gente vai cuidar de produzir as provas, cuidar de criar as teses que eu vou explicar a partir de agora, certo? Então vamos lá. Primeira tese defensiva que eu queria trazer para vocês, que é uma das mais utilizadas e pode resolver já de início o processo criminal, que é a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso pessoal, que é aquele previsto no artigo 28, que recentemente teve até uma decisão do STF cuidando de descriminalizar a conduta para evitar processos em massa ou encarceramento em massa. Então, basicamente, se a gente conseguir demonstrar que, ao invés de traficante, a pessoa é somente usuária, então a gente vai conseguir tirar uma imputação grave, que é uma pena que varia de 5 a 15 anos, para uma prestação pecuniária, por uma questão bem mais tranquila. Um serviço à comunidade, uma coisa bem mais leve do que um processo criminal pelo delito de tráfico de drogas. E como que a gente vai demonstrar essa primeira tese? Como que a gente explica que a pessoa ela é somente consumidora, né, do ilícito, da droga? A gente tem que demonstrar que com ela foi apreendida uma pequena quantidade, não foi apreendido, né, balança de precisão, drogas, né, fracionadas de forma que dê a entender que é para comércio. Não foi encontrada uma quantidade de dinheiro trocado, que normalmente é assim que se encontra com as pessoas que estão vendendo droga. Então, se a gente demonstrar isto, a gente pode conseguir desclassificar o delito de tráfico para uso pessoal. E aí praticamente resolve a vida da pessoa nessa primeira situação. Perfeito. Passada a primeira situação, vamos à segunda tese que a gente pode utilizar e que a gente também, todas as teses que eu vou falar, que a gente utiliza muito no dia a dia, que é a ausência de provas. Então, suponhamos que não foi encontrado droga com a pessoa, só que ela foi encontrada num local que é comum comercializar, e isso acontece no dia a dia. Então, os policiais prenderam essa pessoa, encontraram com ela dinheiro, encontraram com ela algum objeto que possa ligar ela ao comércio de drogas, mas não encontrou droga nenhuma. Então, a gente tem decisões tanto do STJ quanto do STF que já determinou que a ausência de drogas, ela inviabiliza uma condenação pelo delito de tráfico. Então, se não encontrou e a gente tem no processo somente relatos policiais, né, relatos de testemunhas, mas sem nenhuma materialidade, então a gente não pode condenar essa pessoa por este delito, certo? Perfeito. Terceira situação. Aqui já é uma tese de defesa que a gente utiliza quando a gente não tem muita saída para poder absolver a pessoa, que é o quê? O tráfico privilegiado. O que seria isso? Basicamente, quando a pessoa ela é primária, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa, ela tem direito no que a gente chama de tráfico privilegiado. É uma causa de diminuição que ela vai diminuir a pena da pessoa em até 2/3. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa ela é primária, está sendo processada por tráfico, ela tem bons antecedentes, não tem nada de errado na vida dela, mas ela é sim culpada. Então, quando a gente não vê outra saída, a gente pede a aplicação do tráfico privilegiado e consegue, em muitas das vezes, converter uma pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, como prestar serviços à comunidade, uma prestação pecuniária, uma questão bem mais tranquila, certo? Então é isso. Terceira situação. Vamos para a quarta situação. Nulidade de provas. Como assim, nulidade de provas? Quando, né, uma pessoa ela é presa por este delito, então os policiais normalmente apreendem diversos objetos. E para fazer isso, eles precisam, né, se utilizar de algumas operações, como por exemplo, invadir um domicílio, abordar uma pessoa na rua para ela conseguir fazer, né, essas apreensões. Então, suponhamos que a pessoa esteja na rua caminhando normalmente, ou parada mesmo, que seja, e os policiais abordam essa pessoa sem qualquer motivo e com ela apreendem drogas, objetos relacionados ao tráfico, mas essa abordagem ela foi sem a devida fundada suspeita. Nesse caso, essa abordagem ela é ilegal. E se for encontrado quaisquer objetos ilícitos com essa pessoa, essas provas elas são nulas porque a abordagem ela foi ilegal. Da mesma forma, invasão de domicílio. Invadiu o domicílio, encontrou diversos materiais ilícitos, drogas, armas, enfim, tudo de ruim. Se não havia fundada suspeita, uma investigação prévia, se não existiu uma denúncia com pessoa determinada e somente a palavra dos policiais, essa invasão ela é ilegal e, consequentemente, todas as provas encontradas elas são nulas. Portanto, se acontecer alguma dessas situações, todo o conjunto probatório que foi apreendido, ele é ilegal e não pode ser utilizado para poder eh, servir como base para a pessoa ela ser condenada. Então, se tiver só isso, a pessoa ela tem que ser absolvida em razão da ausência de provas, porque toda a prova produzida ela foi nula, certo? E por último, a gente tem a quebra de cadeia de custódia. Essa aqui é uma situação um pouco mais peculiar no dia a dia, mas também acontece da mesma forma, porque a gente tem no processo penal o que a gente chama de cadeia de custódia da prova, que significa o quê? A prova, para ela ser armazenada, apresentada em juízo, ela tem que seguir um passo a passo rigoroso, ser colocada num recipiente com invólucro numerado, anotar cada vez que tirar, trocar, alterar a numeração correta. Ela tem que ser armazenada, condicionada. Na locomoção, ela tem que ter um ambiente propício. Então, se não for observado isso, a prova que foi apreendida, os objetos apreendidos, eles têm que ser descartados. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito no dia a dia, quando a gente está falando de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam ali as drogas, né? Maconha, cocaína, crack, enfim, todos esses materiais. Pegou os materiais, ao invés de colocar cada um separado nos seus invólucros respectivos, o que que eles fazem? Pegam uma sacolinha qualquer, joga tudo dentro e leva. Misturou tudo, quebrou a cadeia de custódia. E, portanto, tudo aquilo ali que foi apreendido já não serve de mais nada, certo? Então, essa é a última tese defensiva. Então, recapitulando. Primeira, desclassificação de tráfico para uso pessoal. Segunda situação, ausência de prova. Terceira situação, tráfico privilegiado. Quarta situação, nulidade das provas. E quinta situação, quebra da cadeia de custódia. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato. Meu WhatsApp ele fica na descrição dos vídeos. Mande um comentário, deixe um like, se inscrevam no canal, é muito importante. E até um próximo conteúdo.